Meu nome é José Amaro e sou coveiro há mais de 30 anos. Sempre fui um homem simples, de poucas palavras e muitos pensamentos. O silêncio do cemitério sempre me serviu bem e as sombras da noite nunca me amedrontaram. Pelo menos até aquela noite. Era uma quinta-feira fria de outubro. O vento assobiava entre os túmulos e a lua, coberta por névoas densas, parecia apenas um olho apagado no céu. Eu havia ficado um pouco mais no trabalho para terminar de preparar uma cova, pois no dia seguinte haveria um enterro logo pela manhã. A terra já estava fofa, removida até a profundidade necessária. Minhas mãos, calejadas, seguravam a pá com firmeza, e o suor frio escorria por minha nuca. O barulho das folhas secas rolando pelo chão era a única companhia que eu tinha, ou pelo menos assim pensei. Ao me virar para buscar mais algumas ferramentas no barracão, percebi algo estranho. Uma lápide ali perto, que sempre estivera rachada e coberta de musgo, parecia agora impecável. Não havia sequer poeira sobre ela. Franzi a testa confuso. Isso é impossível, murmurei para mim mesmo. Aproximei-me devagar, com a sensação de que algo estava errado. Quando passei a mão sobre a pedra fria, um arrepio percorreu minha espinha. Os nomes gravados ali estavam diferentes. Eu sabia de cor quem jazia naquele túmulo. Era a sepultura de um homem chamado Eduardo Nunes, falecido em 1923. No entanto, agora estava escrito um outro nome, José Amaro, meu nome. A data da morte, o dia seguinte, meu coração disparou. Tentei recuar, mas meus pés pareciam enraizados ao solo. O vento cessou de repente e um silêncio sepulcral se instalou. Foi então que ouvi um sussurro vindo de dentro da cova que eu cavara. Não era um som comum, mas um gemido rouco, como se a própria terra tentasse falar comigo. Agarrei a pá com mais força, sentindo o metal gelado tremendo em minha mão. "Não olhe!" O sussurro veio novamente, mas desta vez estava mais próximo, junto ao meu ouvido. Um arrepio me percorreu a espinha. Girei nos calcanhares e me deparei com uma silhueta encurvada, vestindo um terno esfarrapado, a pele pálida como a lua. Os olhos afundados no rosto magro estavam cravados em mim. Ele sorriu, revelando dentes amarelados e irregulares. "Você cavou sua própria cova, José Amaro." A voz era o lamento dos mortos, um eco que atravessava os anos. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força me puxando para trás. Minhas botas deslizaram pela terra fofa e um grito escapou da minha garganta quando caí dentro do buraco recém-cavado. O cheiro de terra molhada e podridão invadiu minhas narinas. Tentei me levantar, mas algo segurou meu tornozelo. Olhei para baixo e vi dedos esqueléticos emergindo da terra, se enroscando em minha pele. Puxavam-me para baixo, para o abismo que se abria debaixo de mim. Gritei, lutei, me debati, mas era como se a própria morte houvesse decidido que minha hora chegara. Enquanto a terra engolia meu corpo, meus olhos se fixaram na lápide reluzente acima de mim. Meu nome estava lá, e abaixo dele uma frase recém-inscrita: "Aqui jaz aquele que cavou além do permitido." Depois disso, tudo ficou escuro. Não sei dizer quanto tempo passou. Não sei se ainda sou José Amaro, o coveiro, ou apenas mais um entre os mortos. Mas se você estiver lendo isso, se um dia escavar um buraco à noite e ouvir um sussurro vindo da terra, corra. Mas eu não corri. Não podia. Quando meus olhos se abriram, eu estava de volta ao cemitério, mas algo estava diferente. O ar era pesado, carregado com o odor da decomposição. O mundo ao meu redor parecia mais escuro, como se uma cortina de sombras tivesse descido sobre tudo. Levantei-me com dificuldade e percebi que ninguém parecia me notar. Andei entre os túmulos tentando encontrar algum sinal de vida, mas não havia viva alma ali, somente os mortos. E eu. Os nomes nas lápides estavam mudando diante dos meus olhos. Um por um, eles se apagavam e eram substituídos por outros. Todos os nomes pertenciam a pessoas que eu conhecia.
velhos amigos, familiares e o pior de tudo, os nomes dos vivos. Era como se aquele cemitério estivesse ditando o destino de todos. E no centro de tudo, meu próprio nome ainda brilhava na pedra fria. Então compreendi. Eu não era mais um coveiro. Eu era parte do cemitério agora. E estava esperando por você. As noites se tornaram eternas para mim. Vejo os visitantes passarem, enlutados, chorando sobre os túmulos de seus entes queridos. Tento gritar, alertá-los, mas minha voz é apenas um eco longínquo. Estou preso entre os mundos, um guardião involuntário deste lugar amaldiçoado. Algumas noites, escuto passos arrastados na terra. Sei que não estou sozinho. Sussurros se misturam ao vento, chamando meu nome, zombando da minha prisão eterna. Vejo sombras dançando entre os túmulos, figuras disformes que se movem na penumbra. Elas me observam, esperam. A cada noite que passa, sinto minha essência se esvaindo. O coveiro José Amaro está desaparecendo, tornando-se parte da terra, parte do esquecimento. Mas antes que isso aconteça, preciso deixar este aviso. Se você alguma vez se encontrar sozinho em um cemitério e ouvir seu nome ser sussurrado pelo vento, não responda. Não olhe para trás. A morte pode estar chamando por você. Na última noite que me lembro, algo mudou. As sombras não estavam apenas observando. Elas estavam se aproximando. O frio aumentou. Um arrepio cortante percorreu minha pele morta-viva. Eu não tinha mais um reflexo, nem uma sombra própria. Eu era parte do vazio. Então vi uma cova aberta. Mas não era uma cova qualquer. Era minha. As sombras murmuravam meu nome. Senti um puxão invisível me arrastando para o buraco. A escuridão me abraçou e pela primeira vez em anos senti medo novamente. Meu nome se apagou da lápide. Agora sou apenas um sussurro no vento. Se algum dia você ouvir um chamado no cemitério, lembre-se, pode ser eu. Esperando. Desde aquela noite, o cemitério nunca mais foi o mesmo. As pessoas que passam por aqui sentem uma presença, uma energia que não conseguem explicar. Alguns dizem que é apenas o vento, outros juram que ouviram sussurros. Mas eu sei a verdade. Eu estou aqui, preso, observando, esperando. Às vezes vejo crianças brincando entre os túmulos, ignorantes do perigo que as cerca. Quero gritar, avisá-las, mas minha voz não é mais audível. Elas riem, correm e eu só posso assistir, impotente, enquanto as sombras se aproximam delas. Uma noite, um homem veio até o cemitério. Ele parecia perdido, confuso. Caminhava entre as lápides, olhando para cada uma como se procurasse algo ou alguém. Quando ele chegou perto da minha antiga lápide, senti uma onda de pânico. Ele parou, olhou fixamente para a pedra e então, como se tivesse ouvido algo, virou-se rapidamente. "Não olhe!" Tentei gritar, mas ele não me ouviu. Ele olhou, e então as sombras o envolveram. Seus gritos ecoaram pelo cemitério, mas ninguém veio ajudá-lo. Quando o silêncio retornou, ele havia desaparecido. Apenas uma nova lápide apareceu, com o nome dele gravado. Eu não sei quantos mais virão. Quantos mais cairão nas garras deste lugar amaldiçoado. Tudo o que posso fazer é assistir e esperar. E então há as outras presenças. Aquelas que estão aqui há mais tempo do que eu. Elas não são como eu. Elas são mais antigas, mais sombrias, mais perigosas. Elas se movem nas sombras, sussurrando segredos que ninguém deve ouvir. Elas me observam como se soubessem que eu não pertenço completamente a este mundo. Uma noite, uma dessas presenças se aproximou de mim. Era uma figura alta, envolta em uma névoa escura. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua voz era um sussurro rouco que ecoava em minha mente. "Você não pertence aqui", ela disse, "mas logo você será um de nós." Tentei recuar, mas não havia para onde ir. A figura se aproximou e senti um frio intenso me envolver. Quando ela se afastou, eu sabia que algo havia mudado. Eu estava mais próximo deles, mais próximo das sombras.
Agora, sinto que estou perdendo o pouco que resta de mim. Minhas memórias estão se desvanecendo, minha essência se dissipando. Logo não restará nada de José Amaro. Apenas mais uma sombra, mais um sussurro no vento, mas até lá continuarei aqui, observando, esperando. E se você, que está lendo isso, algum dia se encontrar em um cemitério à noite e sentir uma presença, ouvir um sussurro, lembre-se das minhas palavras. Não olhe, não responda. A morte está sempre à espreita e ela pode estar chamando por você. O tempo perdeu o significado para mim. Dias, noites, semanas, meses, tudo se mistura em uma névoa sem fim. O cemitério está sempre quieto, mas nunca silencioso. Há sempre os sussurros, os passos arrastados, os gemidos distantes. Às vezes, vejo pessoas que conheci em vida. Elas passam por mim sem me ver, sem me ouvir. Quero falar com elas, mas minhas palavras se perdem no vento. Elas choram, rezam e então vão embora, deixando-me sozinho com as sombras. Uma noite, algo diferente aconteceu. Um grupo de jovens veio ao cemitério. Eles estavam rindo, brincando, como se este fosse um lugar comum. Um deles carregava uma câmera, e eu percebi que estavam fazendo algum tipo de filme ou documentário. Este lugar é assustador, disse uma garota rindo. Imaginem quantas histórias de fantasmas devem ter aqui. Eles começaram a andar entre os túmulos, filmando tudo. Eu tentei avisá-los, tentar fazê-los ir embora, mas eles não me ouviam. Então, um deles parou em frente à minha antiga lápide. Olhem isso, ele disse. José Amaro. Quem será que era? Provavelmente só um coveiro, respondeu outro. Vamos filmar aqui, deve dar um bom efeito. Eles começaram a filmar e então eu senti. As sombras estavam se movendo, se aproximando. Tentei gritar, mas era inútil. Os jovens não perceberam nada até que fosse tarde demais. De repente, o vento aumentou e as luzes de suas câmeras começaram a piscar. Eles olharam ao redor, assustados. O que está acontecendo? Perguntou a garota, sua voz tremendo. Vamos sair daqui, gritou outro. Mas eles não conseguiram. As sombras os envolveram e seus gritos ecoaram pelo cemitério. Quando o silêncio retornou, eles haviam desaparecido. Apenas suas câmeras ficaram para trás, as lentes quebradas, as telas pretas. Eu não sei o que aconteceu com eles. Talvez estejam presos aqui, como eu. Talvez tenham sido levados para algum lugar pior. Tudo o que sei é que o cemitério agora tem mais algumas lápides, com nomes que não reconheço. E as sombras continuam a se mover, a sussurrar, a esperar. E eu, como sempre, estarei aqui, observando, esperando. Nunca olhe para trás. Meu nome é Otávio e sou coveiro há mais de 20 anos. Nunca fui homem de me impressionar fácil, mas o que aconteceu naquela noite mudou para sempre minha visão sobre o que jaz debaixo da terra. Eu pensei muito antes de contar essa história. Tenho certeza de que muitos não vão acreditar, mas é a verdade. Tudo aconteceu em uma noite de lua minguante, quando o cemitério estava silencioso, como um cadáver antes de apodrecer. Eu tinha terminado de cobrir o último túmulo do dia e me preparava para ir embora. A noite estava estranhamente fria para aquela época do ano, e um vento gélido cortava o ar, trazendo um cheiro de terra úmida misturado a algo que eu não conseguia identificar, algo podre. Enquanto caminhava para sair, ouvi um barulho seco vindo do setor mais antigo do cemitério, onde lápides desgastadas pelo tempo se inclinavam como velhos curvados pelo peso dos anos. Era um som abafado, um arranhão seguido de um murmúrio quase inaudível. Eu deveria ter ignorado, mas a curiosidade me venceu. Peguei minha lanterna e segui o som, pisando com cuidado sobre as folhas secas que forravam o caminho. O barulho vinha de um túmulo antigo, um dos que nunca tinham visitantes. O nome na lápide estava quase apagado, mas as datas indicavam que ali jazia alguém há mais de um século.
A tampa da sepultura estava levemente fora do lugar. Não o suficiente para ser aberta à força, mas como se algo tivesse se movido lá dentro. Meu coração acelerou. Pensei que poderia ser um ladrão de túmulos, embora fosse raro. Peguei a pá e bati levemente na pedra, chamando por alguém. Nenhuma resposta. A noite parecia segurar a respiração. Foi então que ouvi uma batida, vinda de dentro da tumba. Meu corpo gelou. Não era possível. As tampas de pedra pesavam centenas de quilos. E quem estaria batendo lá dentro? Pensei em me afastar, fingir que não tinha ouvido nada, mas algo dentro de mim me impediu. O dever, talvez. A necessidade de entender. Peguei uma alavanca e comecei a forçar a abertura. A cada estalo da pedra, um cheiro horrível escapava, como carne podre misturada com terra encharcada. Meu estômago revirou. Quando finalmente consegui abrir uma fresta, minha lanterna iluminou o interior do túmulo. O que vi não era possível. O caixão estava aberto por dentro e havia marcas de arranhões na tampa de madeira, unhas quebradas presas nas fendas. Como se alguém tivesse tentado sair, desesperadamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio mórbido da noite. Quem fora enterrado ali tinha sido sepultado vivo. Mas isso não era tudo. Havia um buraco na lateral do caixão. Um túnel estreito, escuro, como se algo tivesse escavado de dentro para fora. Foi então que senti. Algo me observava. Virei a lanterna para o túmulo ao lado. E vi. Do buraco saía uma mão descarnada, dedos longos, ossudos, garras sujas de terra. Não era um cadáver comum. A pele, ressequida e aderida aos ossos, se movia, se mexia. Eu não gritei. Eu não conseguia. Meus pés estavam presos no chão pelo medo, enquanto aquela coisa emergia lentamente, arrastando-se para fora da cova. Seu rosto era um crânio coberto por restos de carne enegrecida, olhos fundos como cavernas vazias, e então sorriu para mim. Aquela coisa sussurrou, palavras em uma língua que eu não entendia, mas que gelaram minha espinha. Corri, deixei tudo para trás. Corri como nunca antes, ignorando os gritos roucos que ecoavam atrás de mim. Só parei quando cheguei na minha casa, trancando portas e janelas, sentindo o coração prestes a explodir. No dia seguinte voltei, ao cemitério com o padre da cidade. O túmulo estava fechado, intacto, nenhum sinal de que fora violado, nenhum buraco, nenhuma mão ossuda, apenas silêncio. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi. Desde então, todas as noites, ouço sussurros do lado de fora da minha casa. E às vezes, apenas às vezes, encontro pegadas de terra fresca na minha porta. O que quer que eu tenha libertado, ainda me observa e espera. Desde aquela noite, o medo se tornou minha sombra. O trabalho que antes era rotina, agora era uma tortura constante. A cada cova aberta, a cada punhado de terra jogado sobre um novo caixão, eu sentia que estava sendo vigiado. Comecei a notar coisas estranhas ao redor do cemitério, flores deixadas em túmulos abandonados, velas acesas sem explicação, símbolos desenhados na terra. Mas o pior foi quando encontrei marcas de garras nas portas do depósito de ferramentas, como se algo tentasse entrar. Minha sanidade começou a se desgastar. Passei a ter pesadelos recorrentes, sempre o mesmo. Eu estava preso dentro de um caixão, arranhando a tampa com unhas quebradas, sentindo o ar desaparecer. Acordava suando, com o som dos sussurros ainda ecoando em meus ouvidos. Foi então que decidi procurar ajuda. O padre, ao ouvir minha história, fez o sinal da cruz e disse que eu deveria abandonar meu trabalho. Há forças que não devemos perturbar, ele murmurou. Mas eu não podia simplesmente largar tudo. Esse era meu ganha-pão. Então, ele sugeriu um ritual de proteção. Espalhamos sal ao redor do cemitério, recitamos orações e aspergimos água benta nos túmulos mais antigos. Durante a cerimônia, o vento ficou mais forte e o cheiro de podridão aumentou. Algo não queria que continuássemos.
Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo arranhando minha janela. Meu coração quase parou. Levantei-me devagar e, com as mãos trêmulas, afastei a cortina. No vidro embaçado pelo sereno da noite, havia uma marca de mão, suja de terra. Eu nunca mais dormi tranquilo desde então. As semanas que se seguiram foram um pesadelo interminável. O cemitério, antes um lugar de paz e silêncio, tornou-se um labirinto de sombras e sussurros. Cada noite era uma batalha contra o medo e cada dia uma luta para manter a sanidade. As pegadas de terra na minha porta tornaram-se mais frequentes e os sussurros mais altos, mais insistentes. Uma noite, decidi investigar mais a fundo. Peguei minha lanterna e voltei ao túmulo antigo, aquele que havia sido o epicentro de todo o horror. A lápide ainda estava lá, desgastada pelo tempo, mas agora havia algo diferente, algo que eu não tinha notado antes. Um símbolo, gravado na pedra, quase imperceptível. Era uma espiral, com runas antigas ao redor. Não sabia o que significava, mas senti um frio percorrer minha espinha ao tocá-lo. Enquanto examinava a lápide, ouvi um som atrás de mim. Um arrastar de pés, lento e pesado. Virei-me rapidamente, iluminando a área com minha lanterna. Nada, apenas as sombras dançando ao vento. Mas o cheiro de podridão estava lá, mais forte do que nunca. Decidi cavar. Talvez, se encontrasse o que quer que estivesse assombrando o cemitério, pudesse finalmente me livrar disso. Peguei uma pá e comecei a escavar ao redor do túmulo. A terra estava macia, fácil de remover, mas o cheiro era insuportável. Quanto mais eu cavava, mais forte ficava o odor, até que finalmente encontrei algo. Era um objeto pequeno, envolto em um pano apodrecido. Quando o desembrulhei, vi que era um amuleto, feito de osso e pedra, com o mesmo símbolo da lápide gravado nele. O amuleto parecia pulsar em minhas mãos, como se tivesse vida própria. Senti uma onda de náusea e tontura, e joguei o objeto longe de mim. Foi então que ouvi o riso, um riso baixo, rouco, que ecoou pelo cemitério. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas as lápides, silenciosas e imóveis. O riso continuou, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, até que finalmente parou. Corri de volta para casa, mas sabia que não adiantaria. O que quer que eu tivesse perturbado estava comigo agora. O amuleto, o símbolo, o túmulo, tudo estava conectado. E eu tinha despertado algo que não deveria ter sido perturbado. Naquela noite, os sussurros eram mais altos do que nunca. Eles vinham de dentro da minha casa, de dentro das paredes, de dentro da minha mente. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era imaginário. As sombras se moviam, os objetos se rearranjavam sozinhos e o cheiro de podridão impregnava cada canto da minha casa. Finalmente, decidi que precisava de ajuda profissional. Fui até a cidade e contratei um especialista em paranormal, um homem chamado Dr. Almeida. Ele era conhecido por lidar com casos estranhos e eu esperava que ele pudesse me ajudar. Quando o Dr. Almeida chegou ao cemitério, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele examinou o túmulo, o amuleto e o símbolo na lápide, e sua expressão ficou séria. "Isso é muito antigo", ele disse, "e muito perigoso. Você perturbou algo que deveria ter ficado enterrado." Ele explicou que o símbolo era uma marca de proteção, usada para manter algo preso, algo que não deveria ser liberado. E agora aquela coisa estava livre e estava me observando. O Dr. Almeida sugeriu um ritual de banimento, mas avisou que não havia garantias de que funcionaria. Precisaríamos de ajuda de mais pessoas para realizar o ritual corretamente. Mas eu não tinha tempo. Os sussurros estavam ficando mais altos, mais insistentes. Naquela noite, realizamos o ritual. O Dr. Almeida trouxe velas, incenso e outros objetos sagrados, e recitamos as palavras que ele disse serem necessárias. O vento uivou ao nosso redor,
e o cheiro de podridão aumentou, mas continuamos. Até que finalmente o silêncio retornou. Pensei que tínhamos conseguido, pensei que estava livre. Mas quando o Dr. Almeida partiu e eu fiquei sozinho no cemitério, ouvi o riso novamente. Baixo, rouco e vindo de dentro do túmulo. Agora, escrevo esta história como um aviso. Não perturbem o que está enterrado. Não cavem onde não devem, porque há coisas que não devem ser despertadas. E uma vez que são, não há como voltar atrás. O que quer que eu tenha libertado naquela noite ainda me observa e espera. E eu sei que mais cedo ou mais tarde ele virá para mim.